Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Pai. Eu venho dizer neste momento que Deus ele revela que há duas classes de pessoas existentes no mundo, como diz aqui em Malaquias 3:18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Então Deus falou fortemente no meu coração a respeito dessa palavra, que há duas classes de pessoas: há aqueles que servem, aqueles que têm compromisso com as coisas da terra e não têm compromisso com as coisas de Deus. E também há aquele que tem compromisso com as coisas de Deus e não tem compromisso com as coisas da terra. Ou seja, eles buscam a Deus, mas eles não têm compromisso algum com as coisas do próprio corpo, não tem compromisso com seus afazeres, não tem compromisso com suas dívidas. Então, isso também não agrada a Deus, não é um servo justo, não se enquadra dentro dessa palavra a diferença entre o justo e o ímpio. Então, a pessoa que só tem compromisso com as coisas de Deus e não tem compromisso com as coisas da terra, ele não se faz justo, mas ele se torna um ímpio. E a mesma coisa é aqueles que têm compromisso com as coisas da terra, e não tem compromisso com as coisas de Deus. É aquele que faz tudo certinho perante aos olhos do homem, é um cidadão digno na terra, compra, paga o que compra, tem suas dívidas controladas, mas não tem compromisso com as coisas de Deus, porque não obedece à palavra de Deus. Deus fala: aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem parte comigo. Então fica a desejar aí essas coisas, aleluia. Como também o contrário, né? Aqueles que têm compromisso com as coisas de Deus e não têm compromisso com as coisas da terra, também fica nessa classe do ímpio, porque aquele, para ser um servo justo e fiel, para fazer a diferença na terra, é aquele que tem compromisso com as coisas da terra e compromisso com as coisas de Deus. Aleluia. E vejo também há uma outra classe de pessoas também. Tem muitos que têm compromisso com as coisas de Deus e têm compromisso com as coisas da terra, mas ele deixa o adversário, o diabo, minar a sua mente com ganância, e aquele que só querem para si e não sabe dividir com os outros os tesouros dos céus, que não sabe dividir com os outros as coisas também. Há essa classe de pessoas também que deixa a desejar, que não faz a diferença de ser um servo fiel, como diz aqui. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Então, tanto aquele que serve a Deus, aquele que tem compromisso com Deus e não tem compromisso com as coisas da terra, não é um servo fiel, não faz a diferença. E tanto aquele que tem compromisso com Deus e não tem compromisso com as coisas da terra, não faz a diferença. E tanto aquele que tem compromisso com as coisas de Deus, tem compromisso com as coisas da terra, mas não sabe dividir o reino, não sabe dividir, só quer ganhar para si, também não faz a diferença no reino dos céus. Glória a Deus, fica essa palavra para todos nós, em nome de Jesus. Amém.